Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai resolver a questão 13 da prova do ITA de 97, uma questão de polinômios, uma questão bem interessante. Vamos ver o que o enunciado fala. Dá uma olhada aí, ó. Sejam P1, P2 e P3 polinômios na variável real x de graus n1, n2 e n3. Ele define essa ordem dos graus, né? Ele fala que n1 é maior do que n2 e é maior do que n3. Depois ele prossegue. Sabe-se que P1 e P2 são divisíveis por P3. Depois ele diz, seja R de x o resto da divisão de P1 por P2. Considere as afirmações. Então ele considera três afirmações aí pra gente, a gente tem que analisar cada uma delas, né? Primeiro que eu coloquei as informações no quadro, dá uma olhada aqui, ó, preste atenção. Grau de P1 igual a N1, grau de P2 N2, grau de P3 N3. Aqui está a ordem que está escrito lá, ó. Essas duas informações também estão no enunciado, né? P1 é divisível por P3 e P2 é divisível por P3. Se isso daqui é verdade, concorda que eu posso escrever isso aqui, ó? Se o P1 é divisível por P3, é porque o P1 é igual a um Q1 de x vezes o P3, concorda? Se esse cara é divisível por P3, é porque P3 divide o P1, né? Ou o P3 é um fator de P1, tá? E da mesma forma aqui embaixo, ó, eu consigo escrever isso, né? O P2 é igual a um Q2 vezes o P3. P3 de x. Tá certo? E tem mais uma outra informação que é a seguinte, ó. Ele diz pra gente, seja R de x o resto da divisão de P1 por P2. Então eu vou pegar o P1, ó, vou dividir por P2, vou encontrar um quociente Q de x, tá? Podia chamar de Q3, tanto faz. Esses polinômios aqui, ó, a gente está tendo que arbitrar qualquer coisa para colocar ele no nosso problema, mas ele não vai fazer parte da nossa solução, né? É apenas um polinômio qualquer que faça com que as condições sejam satisfeitas. P1 igual a Q1 vezes... Perdão, P1 igual a Q vezes P2 mais R, né? Certo? A divisão de P1 por P2 deixa resto R. É isso. Essas são as informações do nosso problema. E agora a gente tem que analisar as afirmativas. Certo? Qual é a primeira delas? Qual é a primeira delas? R de x é divisível por P3. A primeira afirmação ele fala o seguinte, ó. R de x é divisível por P3 de x. Isso é verdade ou não? Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tentar isolar o R de x, né, e escrever ele de alguma forma em função das coisas que eu conheço, tá? Então, ó, vê se eu não posso escrever isso aqui, ó. Essa aqui é a condição que eu quero analisar, né? Vê se eu não posso escrever isso aqui, ó. O R de x é igual a P1 menos QP2, né? Posso escrever aqui, ó. Vamos vem daqui, né? Que o R de x é igual a P1 menos QP2. Menos Q de x vezes P2 de x. Certo? Só que eu sei que o P1 eu posso escrever como um Q1 vezes P3 e o P2 eu posso escrever como Q2 vezes P3. Não é isso? Então, ó, dá uma olhada aqui, ó. Vê se eu não posso falar isso. Ó. R de x é igual ao o P1 é o Q1 vezes o P3. Certo? Menos um Q de x, ó, vezes o P2, que é um Q2 vezes o P3. Q2 vezes o P3. Concorda que você pode colocar o P3 de x em evidência? Então você consegue escrever aqui, ó, o R de x, ó, como? Como P3 de x vezes alguém, né? Vezes algum outro polinômio, que é quem? Ó? Q1 é quem sobrou, né? Q1 de x menos
Q de x vezes Q2 de x. Né? Tirando esse cara daqui, sobra só esse. Tirando esse daqui, sobra esses dois. Ó. Esse cara daqui é um polinômio qualquer, né? Esse cara daqui é um polinômio qualquer. Posso chamar de alfa de x. Tanto faz a letra, tá? Eu tô falando o quê? Eu tô falando que o R3 é um P3 vezes um outro polinômio. Logo, R de x é divisível por P3, né? Você está escrevendo a mesma coisa aqui. Portanto, verdadeiro, né? Vou botar aqui, ó. Ok. Verificado. A primeira afirmativa, ó, ela é verdadeira. Tá? Vamos para a segunda. O que diz a nossa segunda afirmativa? P1 de x menos meio de P2 é divisível por P3. Cara, isso é meio evidente, né? Porque pensa só, a gente não está falando de número, né? A gente está falando de polinômio. O que é ser divisível? É ter a mesma raiz, tá? O polinômio P1 de x menos meio de P2 de x, você pode escrever esse cara como Q1 vezes P3 menos meio disso aqui, né? Menos meio de Q2 P3. Ó, é igual a quanto? Q1 P3? Q1 de x vezes P3 menos Q2 de x vezes P3, certo? Só que isso aqui é sobre 2. Só que ser sobre 2 ali não muda nada, né? Porque você consegue colocar o P3 de x em evidência e os coeficientes do seu polinômio Q2 sobre 2 que vai mudar, né? Mas isso não interfere em nada. Ó, então, ó, P1 de x menos meio de P2 de x é igual a 1 P3, certo? Vezes quem? Vezes Q1 menos Q2 sobre 2. Tá vendo? Que eu vou escrever assim, ó. Aqui eu chamei de alfa, eu vou chamar de beta. Beta de x, ó. Um outro polinômio. Tá? Então, essa diferença é igual a 1 P3 vezes alguém. Então, é divisível por P3 também, tá vendo? Ok. E a segunda afirmativa também é verdadeira. Vamos para a terceira. Vamos para a terceira e última. Ó, o que ele fala? P1 vezes R é divisível por P3 ao quadrado. P1 vezes R é divisível por P3 ao quadrado. Essa já está de cara que é verdade, não é? Porque olha só, o R não é divisível por P3, né? O R é divisível por P3. Eu consegui escrever aqui, ó, o R de x como o quê? Como P3 vezes um alfa de x, não foi? Que eu chamei de alfa aqui, ó. Tá? O R é igual a isso. Agora, o P1 é igual a isso daqui, ó. P1 de x é igual a Q1 vezes o P3, né? Se você pegar essas duas aqui, ó, e multiplica membro a membro aqui. Você não vai ter o polinômio que ele está falando? P1 vezes R. Aqui, ó. P1 de x vezes R de x vai ser igual a quem, ó? Não vai ser igual a P3 ao quadrado vezes alguém? Vai ser um P3 de x ao quadrado vezes um gama de x. Posso chamar de uma outra letra aqui. Quem que é esse gama de x? É o alfa vezes o Q1. Tanto faz quem é aquele polinômio. É importante que eu consiga escrever esse produto como sendo P3 ao quadrado vezes alguém, né? Então, ok também. Certo? Esse produto é divisível por P3 ao quadrado. Tá? Se P de x é divisível por alguém e f de x é divisível pelo mesmo alguém, o produto vai ser divisível por esse fator ao quadrado, né? Porque você tem um fator de um com um fator de outro, vai elevar ao quadrado e vai ter isso daí. Na verdade, a gente está provando essa propriedade, né? A questão do ita era mais ou menos isso que ela queria. Que você provasse algumas propriedades, tá?
Analisando as alternativas, o que você marca? Letra D, né? Todas verdadeiras. Letra D. Beleza? Pessoal, essa foi a questãozinha do ITA aí, ó, da prova de 97. Uma questão muito maneira de polinômio. Tá vendo que ela é bem conceitual, né? E você trabalha apenas com a parte literal para poder resolver, tá? Pessoal, é isso daí. Essa foi a nossa questão. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!